No Antigo Testamento está repleto de figuras, de ilustrações, de exemplos que é como se fossem uma sombra daquilo que Jesus iria fazer. Como assim uma sombra? Se eu passar a mão aqui, olha, vocês conseguem ver o contorno dessa sombra aqui, olha, no meu rosto? Olha só, você consegue ver que é uma sombra de uma mão, aqui, ó, no rosto. Eu estou falando da sombra que está no meu rosto. É porque a luz é difusa, não dá para saber, mas essa sombra aqui, ó, que está passando aqui na parte de cá do rosto, quer ver, ó, essa sombra aqui. Vocês conseguem ver a sombra, né? Se vocês colocarem a sua mão assim, quando o sol estiver forte, você consegue ver o desenho da sua mão lá. Só que tem um detalhe, você não consegue ver os detalhes da mão. Se você olhar só para uma sombra, você não sabe que cor é a pele, você não sabe, né, se a unha está pintada, você não sabe se a pessoa, né, tá com a mão, né, molhada ou de luva, você não sabe, você só vê uma sombra de uma mão. O Antigo Testamento está repleto desses tipos de sombra. É como se uma luz estivesse refletindo uma sombra sobre algo, e quando a gente olha para essa história aqui no deserto, é muito legal. Pessoas estão morrendo, e aí elas olham para algo, e elas são saradas. Todo aquele que olha para esse algo é sarado. O que isso aqui é? A sombra de quê? É como se a gente voltasse agora, na verdade a gente adiantasse agora lá para o Novo Testamento. Eu vou tentar achar o texto aqui para você. É um texto muito conhecido. Na verdade ele está perto, no contexto de um texto muito conhecido. João capítulo 3, né? Você provavelmente cita João capítulo 3, verso 16, direto, né? Mas eu quero que a gente leia aí, ó, João capítulo 3, a partir do verso de número 14. Olha só o que Jesus aqui estava conversando com um rabino chamado Nicodemos, um homem muito sábio, né, do seu tempo, mas que no quesito de salvação ele não entendia muito. E Jesus está ensinando para ele. E olha só o que Jesus fala com ele, olha, no verso de número 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, ó, Jesus está falando daquela passagem que a gente estava lendo lá em Números capítulo 21. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Vocês estão vendo como que Jesus interpreta aquela passagem? Ele mostra que aquela passagem estava apontando para ele. Jesus está dizendo o seguinte, a irmã Ana Paula está falando, beba água, pastor Fabrício. Obrigado, minha irmã, vou beber sim. Eu tenho que aprender, gente, toda hora beber água. Eu fico conversando um tantão aqui, não bebo água. Obrigado. Vamos lá. Jesus interpretou a passagem mostrando o seguinte. O povo naquele tempo estava sendo assolado por algo que tirava a vida de cada um deles. Serpentes estavam matando aquelas pessoas. Então, uma serpente é levantada para que as pessoas olhem para ela e sejam saradas. Jesus vem num contexto, né? Ele traz para o contexto dele mostrando o seguinte, olha, todos os homens estão condenados por causa do pecado. E assim como uma serpente foi levantada para que as pessoas fossem curadas, assim o Filho do Homem, ou seja, ele estava falando dele próprio, precisa ser levantado para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha viver eternamente. É isso que Jesus está ensinando. E sabe por que ele está ensinando isso aqui? Por quê? Por que ele se coloca como sendo o antítipo, né? A realidade daquilo que aquela serpente representava? Porque, de fato, ele veio para cobrir os nossos pecados. E quando ele estava levantado lá naquela cruz, irmão, sabe por que está a serpentinha representando ele aqui? A gente precisa entender que na Bíblia a gente vai ver, por exemplo, né, seres antagônicos sendo representados pelo mesmo símbolo, né? Nós vemos aqui, por exemplo, a serpente, que é uma representação, assim podemos dizer, de Satanás, né? Lá no Apocalipse fala que ele é o dragão, a antiga serpente. Nós vemos a ideia do pecado desde o Éden, né? Quando ele se manifesta ali, né, através da serpente. Mas nós vemos também a Bíblia falar dele a respeito dele, ou melhor, nós vemos Pedro falar a respeito dele tratando como um leão, né? Satanás está ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele pode tragar. Só que nós vemos na Bíblia também, de Deus nos mostrar, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Cristo é o nosso, né, o leão que nos protege, que cuida de nós. Então,
nós vamos ver sim simbolismos de um mesmo ser, né, de alguma coisa, representando seres antagônicos. Nesse caso é um deles. Mas quando a gente olha para a história do que é o pecado e o que ele representa, nós conseguimos entender. Quando Jesus estava na cruz, ele se fez maldição, é o que a palavra de Deus diz, em nosso lugar. Então aquela serpentinha, ela representa Cristo na sua forma humana, quando recebia ali, né, o Cristo recebendo os nossos pecados. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é o que a palavra de Deus diz. E ali estava Jesus, irmãos. Naquela cruz, sabe? Levantado, assim como a serpentinha. E todo aquele que olhar para ele e nele crer, esse será perdoado dos seus pecados. Esse será sarado. Esse vai receber a vida eterna. A mordida da serpente, que é o pecado, que está trazendo morte sobre as pessoas, o antídoto para ela é a fé. É a fé em Cristo Jesus. Não adianta você querer lutar contra essas serpentes. Não adianta você querer, sabe, brigar com ela ou achar que você vai vencê-la, correr dela. Não tem jeito. Você já foi mordido por ela. Eu também já havia sido mordido. Todos nós fomos mordidos pelo pecado. Todos nós estávamos a ponto de morrer. Até que Deus providenciou algo. Assim como a serpentinha foi levantada, o filho dele também foi. E todos nós que olhamos para ele e cremos, não que fazemos outras coisas, não, nós cremos, nós recebemos a vida eterna. A salvação é uma dádiva de Deus, é uma graça. Note que o povo não precisava fazer outra coisa, eles precisavam olhar para a serpente e eram sarados. Eles viveriam. Nós precisamos lembrar de Cristo e crer no que ele fez. E nós receberemos essa vida eterna.